Olá, eu sou o João Carlos, CEO da NoFake, e hoje a gente está aqui no Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, o DEIC, para a gente poder bater um papo com o delegado Wagner Carrasco. O delegado é titular da primeira delegacia da DIG-DEIC, uma delegacia que é especializada em crimes contra a propriedade imaterial. É justamente esse tema que a gente vai falar nesse bate-papo e também algumas apreensões de combate que a delegacia fez aqui em São Paulo. Bom, delegado, primeiro eu gostaria de agradecer o tempo que você está dedicando para a gente poder fazer esse bate-papo. Sei o quanto é difícil, né? O trabalho de combate à pirataria é um trabalho árduo e contínuo. Então, muito obrigado, parabéns também pelo trabalho que o doutor faz. Para a gente poder começar a bater esse papo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui para ser o delegado titular da primeira delegacia da DIG-DEIC? Boa tarde. Uma satisfação estar participando aqui do programa desse quadro com você, do NoFake. Quanto à questão da trajetória profissional, né, eu passei no concurso para delegado de polícia em 2006, assumindo a carreira em 2007, e a partir daí trabalhei em vários departamentos, no departamento da capital, em delegacias territoriais. Posteriormente trabalhei no DEIC, só que em algo completamente diferente do que eu trabalho hoje. Ou seja, a gente trabalhava com crimes contra o patrimônio, basicamente contra o patrimônio. Depois trabalhei por 4 anos também no departamento de narcóticos. E aí, posteriormente, em 2019, então, acabei vindo aqui, junto com o pessoal que também trabalhava comigo, nós acabamos vindo aqui para o DEIC novamente. E então, na DIG, eu acabei assumindo a delegacia de crimes, investigação sobre crimes contra a propriedade material, que é a delegacia de pirataria aqui do DEIC, a primeira delegacia da DIG. Bom, delegado, para a gente poder falar um pouco sobre esses crimes, a gente está aqui com um dos maiores especialistas, né, da pessoa que age mesmo, toma à frente no dia a dia para poder fazer essas investigações. Gostaria que você contasse um pouco sobre esse tipo de crime, quanto ele atrapalha a nossa sociedade, e como é que a delegacia também que ela atua nessas investigações. A delegacia aqui, a primeira delegacia da DIG, ela tem uma atuação diuturna acerca desses crimes contra a propriedade material. Óbvio que dentro da nossa atuação, o trabalho tem que ser um trabalho contínuo e bem efetivo, dado principalmente aí em São Paulo a grande gama de produtos pirateados que nós encontramos. Então, basicamente, a nossa atuação ela acaba sendo dentro aí dos crimes contra a propriedade industrial, violação de direito autoral, e ainda nós aí acabamos, por via reflexa, atingindo muitas vezes alguns crimes aí contra a saúde pública, crimes contra o consumidor, em decorrência dessa atuação nossa que é principal, ou seja, relacionada à propriedade industrial ou mesmo violação de direito autoral. Hoje nós temos, principalmente no que tange a violação de direito autoral, o crime vai se modificando, dado então as alterações que tem aí socialmente, e a internet, por exemplo, é algo que fez com que houvesse uma mudança nesses crimes de violação de direito autoral. Então esse acaba sendo outro ramo que nós acabamos atuando muito por conta desses serviços de IPTV ou mesmo conteúdo audiovisual de modo geral, difundido de forma ilegal. E além disso, nós temos uma atuação bem contundente no que tange ao comércio de produtos piratas. São Paulo é um grande centro de compras, grande em tudo, né? As dimensões de São Paulo são extremamente significativas, até prescinde da gente estar falando a respeito da dimensão de São Paulo, e por conta disso nós temos um comércio muito arrefecido. E em virtude disso nós temos uma atuação muito forte relacionada a esse comércio. Nós passamos, quando nós chegamos em 2019 para cá, e trazendo até a questão do know-how de nossa atuação, nós, em outros departamentos, como por exemplo o combate ao tráfico de drogas, nós começamos a ter uma ideia, nós começamos a atuar dentro daquele, conhecer dentro desse crime de violação de propriedade industrial e conhecer um pouquinho dessa dinâmica do crime. E nós acabamos entendendo que, efetivamente, o combate, tirando ali logo na raiz os produtos, evitando que eles cheguem ao comércio final, seria um combate mais efetivo. Por isso nós acabamos priorizando até para não perdermos muita energia, trabalharmos de forma mais efetiva, termos um resultado mais efetivo também. Acabamos então dando um enfoque muito grande aos locais em que produzem esse tipo de produto
produtos piratas que são comercializados, bem como alguns locais em que são armazenados em grande escala esse volume de produtos piratas, evitando assim que esses produtos cheguem ao lojista final e ao consumidor final. Então, e é nesse sentido que nós trabalhamos cada vez mais aqui na primeira delegacia da DIG do DEIC, buscando então combater esses crimes dessa maneira, de forma bastante efusiva e efetiva. É lógico que o crime de pirataria ele é um crime tão importante quanto os outros crimes que são tratados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Se não fosse assim, não seria tipificado como um delito, né? Então, se o legislador entendeu que deveria tipificar essa conduta como um delito, é porque ele tem uma importância. E nós conseguimos ver, inclusive por levantamentos feitos por fóruns, associações, de modo geral, o grande prejuízo que a pirataria vem trazer nacionalmente ao nosso país. E a população por via reflexa, né? Prejuízo na questão da arrecadação de tributo, prejuízo no que tange a questão do trabalho informal, prejuízo para a própria vítima, para a própria empresa vítima dessa violação, quer de direito autoral ou de propriedade industrial, para o próprio consumidor que acaba adquirindo um produto muito aquém daquele produto e que ele adquiriria caso ele comprasse um produto original. Então nós temos uma série de fatores que acabam resultando num prejuízo enorme dentro dessa cadeia da pirataria. Eu me lembro quando a gente conversou há quase uns 2 anos, que dessa mudança, né, da estratégia de ir para os grandes armazéns, onde é que ficavam os produtos, nas fábricas, isso estava resultando em grandes operações, grandes apreensões estavam sendo feitas e gerando um grande resultado, né? Durante a pandemia, como é que foi o enfrentamento ao combate à pirataria? Como é que aconteceu? Durante a pandemia, dados os lockdowns que tiveram, né, na cidade, houve uma mudança, que essa mudança ainda persiste um pouco, né? Nós não tínhamos o comércio de rua aberto, em parte, né? Mas tinha muito uma comercialização realizada através da internet. E a pirataria continuou, de certa forma. É lógico que nós não podemos falar que ela continuou em mesmo volume que existia, em mesmo volume que existe hoje. Na pandemia também teve uma queda dessa comercialização, mas ela continuou acontecendo. E nós aqui da delegacia, nós não paramos de trabalhar durante a pandemia. E nós tivemos assim, um incremento de alguns produtos que passaram a ser muito procurados nesse período de pandemia, como por exemplo o álcool em gel, as próprias máscaras, e esses foram produtos então que eles começaram a ser produzidos também e pirateados. E alguns medicamentos também, alguma medicação que estava em falta por conta da ausência de insumos, então esses produtos começaram a ser pirateados também. E nós começamos a voltar os olhos e o enfoque também para esse tipo de produtos. E nós fizemos alguns trabalhos relacionados a esse tipo de pirataria, que foi uma pirataria bem específica, então também nós tivemos uma atuação forte aí nesse sentido. Sim. Falando um pouco do online, essas vendas, né, da internet, como é que o departamento ele começou a fazer essas investigações? Como é que acontecem essas investigações de grandes lojas, grandes fornecedores que vendem aí online? Há um tempo eu vi uma grande apreensão que vocês fizeram, né, de uma loja que distribuía em uma das redes sociais dessas redes sociais que a gente usa, e foi feita uma grande apreensão. Vocês localizaram onde é que era o depósito? O trabalho que é efetuado por conta dessa comercialização na internet é o mesmo trabalho que é efetuado com relação a uma comercialização de rua, uma comercialização mais convencional, né, sem a utilização da internet. Entretanto, é preciso buscar os meios aí de se estar extraindo da onde está acontecendo, ou melhor, né? A internet ela nos propicia uma busca de uma forma diferente. O tipo de investigação ele é diferente porque nós nos valemos de algumas coisas da internet, o que a internet nos fornece, né? Então a gente utiliza também esses dados fornecidos pela própria internet ou que são necessários para uma criação de site, ou a própria divulgação, plataformas de marketplace, e através disso a gente faz uma investigação voltada mais a essa parte da internet. Entendi. Bom, falando também de algumas operações, né? Aqui, enquanto o doutor esteve à frente aqui da DIG, houve algumas operações muito emblemáticas, né? Como aquela dos carros que foram apreendidos. Se o doutor pudesse contar um pouco mais de algumas operações que chamaram a atenção.
Aqui nós tivemos várias operações, né, durante esses anos em que nós estamos por aqui. Mas realmente algumas são diferenciadas, né? Diferenciadas dado o tipo de produto que acaba sendo pirateado e acaba gerando uma certa surpresa. Como, por exemplo, essa que você até citou dos carros, né? Algo assim, uma falsificação de veículos, criar ali um veículo falso, imitando marcas famosas, é algo assim que chamou muita atenção, surpreendeu, foi veiculado pelas mídias aí de comunicação de forma geral, porque é algo sui generis, não é dentro daquela normalidade que peça de vestuário, tênis, aquilo que nós vemos no dia a dia. Então isso foi algo que chamou muita atenção. Recentemente nós tivemos uma apreensão também que nos chamou muita atenção, que até para nós aqui foi inédito, que foi a falsificação de carvões que são utilizados nos narguilés, do pessoal que utiliza e fuma esses narguilés. Então eles utilizavam carvão e eles falsificavam, colocando um carvão diverso daquele da marca. Então eles falsificavam uma determinada marca que é mais consolidada no mercado. Então, por exemplo, bebidas é algo que pese não ser uma novidade, mas é algo que sempre chama muita atenção, né? Dada a natureza e o tipo de falsificação. Recentemente também nós tivemos uma apreensão de grande quantidade aqui de bebidas falsificadas. E aí eles confeccionam, a forma com que eles confeccionam, né? Preparam os rótulos, preparam a garrafa, trocam uma bebida por outra, trocam um rótulo por outro. Isso chama bastante atenção, acaba chamando bastante atenção. Então são alguns tipos de pirataria um pouco diferenciados. E pasmem, até medicamento, né? Muitas vezes nós temos falsificação, nós já tivemos alguns casos aqui de falsificação de medicamento, que é algo que vai trazer um mal à saúde, ou pelo menos não vai fazer um bem para a saúde, aquele bem que o remédio foi criado e proposto para aquele bem, né, acaba sendo esvaído. Então é mais ou menos nesse sentido de que são esses ineditismos, essas coisas mais surreais que acabam chamando a atenção nas apreensões. Sim. Para a gente finalizar, também há um tempo a gente teve uma grande operação, onde foi retirado aí mais de 370 mil toneladas, né, de produtos falsificados do mercado. Essa foi uma operação que eu tive a oportunidade de conversar com o doutor sobre, e foi uma trabalheira muito grande que teve para poder operacionalizar toda essa retirada dos produtos. Se o doutor pudesse contar um pouco mais também dessa operação. Nós fizemos um trabalho num shopping no centro ali de São Paulo, no centro aqui de São Paulo, e que nós fizemos um levantamento num local que devia ter mais ou menos, aí vou chutar, mais ou menos em torno de uns 400 boxes, né, de lojas então vendendo produtos piratas. Quando nós entramos foi até uma surpresa para nós também, o que nós tínhamos uma estimativa pelos levantamentos que eram feitos, e chegando lá nós encontramos um andar, por exemplo, praticamente repleto de produtos tidos em depósito. E isso até que acabou causando uma imprevisibilidade dentro daquela nossa operação. Foi uma operação que foi realizada em conjunto com os escritórios de advocacia que representam as marcas, e bem como com a Prefeitura Municipal aqui de São Paulo, que nos deu um forte apoio também nesse trabalho. Nós acabamos tirando 370 toneladas de produtos de lá. Nós ficamos basicamente aí de 3 a 4 dias trabalhando lá pela retirada desses produtos, né? Então foi um trabalho muito cansativo sob o ponto de vista físico mesmo, mas que nós tivemos que ter essa dedicação, empreendeu uma grande quantidade de homens, né, de pessoas, né, trabalhando, né, nessa operação, mas nós acabamos realizando, foi um sucesso, a operação foi muito boa, mas foi bastante trabalhosa. Depois a prefeitura ainda acabou conseguindo a interdição desse local, porque tinha uma grande gama de lojas que estava havendo pirataria, e então eles fizeram a atuação fiscal, que depois foi por questões judiciais, né, por decisão judicial, acabou sendo liberado o local novamente, sob salvo engano, o compromisso deles não venderem produtos piratas. Mas foi uma atuação que foi marcante até na cidade de São Paulo, e marcante também para a nossa delegacia, que nós também estávamos no começo da nossa atuação aqui, nós fizemos o trabalho. Foi uma grande operação. Bom, eu agradeço, delegado, pelo tempo mais uma vez, te dou mais uma vez os parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigado por esse bate-papo. Se você quiser fazer algum outro comentário. Nós que agradecemos, é sempre uma satisfação estar participando, poder estar falando um pouquinho e principalmente levar ao
telespectador a questão da importância, né? Levar à população a questão da importância que tem essa questão da pirataria. Não é algo simples, não é simplesmente comprar um produto pirata. Toda essa cadeia, ela tem uma importância, ela gera um prejuízo e ela tem, então, que ser considerado sob o ponto de vista social, né? Não só sob o ponto de vista criminal, mas também social. Nós nos colocamos sempre, obviamente, à disposição para que sempre que tiver alguma coisa relacionada a essa questão da pirataria, no que nós podermos ajudar aí, a gente está à disposição sempre. Tá certo, muito obrigado.